Bem-vindos ao nosso Chevrolet Tracker, que nós vamos discutir hoje com essa equipe aqui extraordinária sobre a proposta de um veículo que se propõe a imaginar a convivência na cidade, a diminuição do ódio, a capacidade de circular entre meios que sejam distintos daqueles que estamos acostumados na nossa zona de conforto. Meu nome é Leandro Carnal e eu tenho o prazer aqui de intermediar esse quarteto fantástico. Aqui à minha esquerda, à direita de vocês, Marcos Mion, apresentador. Temos Negrali, cantora, que vocês conhecem bem os dois. Temos aqui Fred Delboni, também youtuber, escritor importante. E temos também a Marina Persson, que é uma cineasta conhecida. Qual o nosso tema? Qual o nosso desafio hoje? Falar de um conceito muito especial, um conceito que junta duas palavras, troll. Aquela palavra de origem escandinava, da mitologia nórdica, aquela palavra que fala de um monstro que destrói as festas, que destrói o Natal, que destrói tudo que é bom, e a tolerância. Vamos falar dos tolerantes, aquelas pessoas divididas entre sua face na internet, aquelas pessoas que na internet são agressivas, entram só para derramar ódio nas páginas alheias, e os tolerantes, que são as pessoas reais, as do mundo real. O que significa isso? Uma pessoa com dupla personalidade, uma pessoa que, não tendo a responsabilidade do seu eu presente, se torna um monstro, um troll, mas quando fala com os outros, é o combate ao preconceito, é o combate ao ódio, o combate à violência. Vamos falar de tolerância, um tema muito importante, um tema aqui para a nossa conversa de hoje. E a primeira pergunta que eu faço a esse quarteto é exatamente a sua experiência pessoal, com pessoas públicas expostas à internet. Qual é a experiência de vocês com os tolerantes, com as pessoas que agridem e depois na vida real são distintas e parecem tolerantes? Marcos, você tem uma experiência pessoal sobre isso? Eu, logo, Sim. para começar? Sim. Bom, eu acho o seguinte, antes de qualquer coisa, a gente começar essa conversa, eu acho fundamental a gente destacar a mobilização da Chevrolet em proporcionar uma discussão como essa. Acima de tudo, a verdadeira questão que a gente trata aqui é uma questão social, é uma questão de seres humanos, uma questão de quase um estudo sociológico, porque o que a gente vive hoje com a internet, arrisco eu dizer, com licença aqui ao canal, mas é uma nova revolução na história da humanidade, né? Tivemos a revolução cognitiva, agrícola, industrial, e eu acho que a gente está definitivamente passando a revolução tecnológica. A gente pode tentar chegar aqui em algumas conclusões, ou pelo menos alguns caminhos, mas a gente só vai saber o verdadeiro resultado disso daqui a milênios, talvez não milênios, porque hoje em dia as informações são muito mais rápidas do que nas outras revoluções, mas daqui a centenas de anos, como isso vai influenciar no comportamento dos seres humanos. Então, a discussão aqui é uma discussão, na minha opinião, totalmente de comportamento social, e por isso ela é importante. Antes de pegar algum caso específico, eu acho que a gente tem que pensar mais o que essas pessoas representam, na verdade, né? Os trolls. Tem uma explicação para esse termo também nos Estados Unidos que é muito difundida, que o troll vem de trolling for suckers, que é uma técnica de pesca, que você joga a isca, o barco vai andando, vai puxando a isca na ponta de um fio e fica esperando os peixes virem para abocanhar, que é exatamente a forma de agir de um troll. Ele vai lá, ele joga uma isca e se alguém pegar, aí a pesca foi de sucesso. É exatamente isso que ele faz nas redes sociais de pessoas influentes, conhecidas, famosas, etc. É um comportamento que, se a gente for parar para analisar, não nasceu por causa da internet. Ele já existia. Isso é óbvio, ninguém mudou por causa disso. Acho que a internet foi definitivamente uma ferramenta para difundir isso num microfone muito maior, e as pessoas começaram a fazer parte da sociedade ativa e construtiva, sendo pessoas negativas, que antes eles eram a boca miúda, a boca pequena, uma conversa de bar. Quando eu cresci, era impossível você falar com um artista. Você não tinha acesso a falar com um artista, eram pessoas intocáveis, e não só artistas, pensadores, pessoas bem-sucedidas de qualquer área. Hoje em dia, com o Twitter principalmente,
um cara, tem uma frase, até que eu não lembro de quem é, que vai dizer, o ganhador do prêmio Nobel tem o mesmo número de caracteres que o cara que está sentado no bar só destilando raiva porque teve um dia ruim. E isso, de certa forma, colocou todo mundo no mesmo patamar, né? Colocou todo mundo com o mesmo poder de voz e importância. Então, abriu-se um novo espaço na sociedade para as pessoas que gostam de aparecer destruindo. Porque ou você constrói ou você destrói, né? Então, por exemplo, a gente fala sobre quem construiu o prédio e sobre quem destruiu, quem demoliu. O resto das pessoas passam pelo prédio e ninguém nem lembra delas. Então, quando uma pessoa não consegue construir, eu acho que é muito mais fácil, e é o único jeito que ela tem para aparecer e ser uma pessoa relevante, é jogar uma pedra, é destruir. Eu acho que esse é um comportamento que vai fazer parte da vida de todo mundo agora, e as pessoas têm que escolher de que lado elas vão estar. Né? Essa é a grande escolha dessa nova geração. Porque você vai ter o mesmo número de caracteres, o tanto de frases que você pode usar vai ser a sua escolha, se você quer escrever uma coisa construtiva ou uma coisa destrutiva. O que vai fazer a diferença é a escolha individual de cada um. Perfeito, mas a Marina, que também é apresentadora e também é cineasta. Marina, esse jogo de amor e ódio, o Max falou muito de acesso às personalidades. Talvez há 30, 40 anos, ninguém teria acesso a um cineasta, a não ser um círculo íntimo. Agora, através das redes sociais, você tem. Então, como você sente isso? O Marcos falou várias coisas interessantes assim que eu fiquei pensando aqui. E eu acho que essa questão da revolução tecnológica, né, que a gente tem, dessa coisa do acesso, que a gente estava falando em relação às personalidades, pessoas que são ídolos, são referência e tudo mais, é super importante. Mas tem um outro aspecto que para mim me chama mais atenção, e que eu acho que é super importante quando a gente fala de pessoas que se revelam, que revelam uma personalidade que ninguém conhecia na internet, né? Quem é que aqui não tem um amigo que fala, nossa, mas ele é tão gentil pessoalmente. E quando você vai ver os comentários no Facebook, né? Falando que alguém fala assim, nossa, mas é a mesma pessoa, né? Você fica um pouco, sei lá, hoje em dia menos em choque, porque a gente já meio que se acostumou com isso, né? De que a pessoa realmente se revela ter uma personalidade ou uma verve né, muito inflamada e tal na internet. E eu acho que o principal, talvez para mim, é o fato de que quando você está escrevendo no computador da sua casa, na frente de uma tela, ou no celular, que você está ali teclando e tal, você perde uma dimensão muito muito palpável da humanidade, que é o olho no olho, né? E você não tem consequência também, uma né? coisa é olhar, entendeu, para o Fred agora e falar assim, olha, você é um mau caráter, você... Entendeu? E eu tenho que lidar com a sua reação, eu tenho que lidar com você olhando para mim. Tem uma consequência ali, né? E aquilo tem um efeito em mim, entendeu? O fato de eu ter te ofendido, ou falo alguma coisa para te magoar de propósito, se você tá de frente para a pessoa, aquilo volta para mim de algum jeito, tá certo? Então, a pessoa que, enfim, que tá lá, teclando e tal, joga aquilo, né? Como você falou, derrama ódio nas páginas da internet. Quando a pessoa que está lá derramando esse ódio não está tendo aquilo de volta. Então ela faz aquilo à vontade, ela fica muito confortável em fazer aquilo, enquanto que, por isso que eu acho que tem uma dimensão da humanidade que ela é subtraída, digamos assim, quando você está fazendo isso na internet, que eu acho que é talvez claro que não é o único aspecto, mas talvez seja o aspecto que a gente tenha que prestar mais atenção, assim, o quanto que aquelas coisas que aquelas pessoas falam, aquelas ofensas, aqueles xingamentos, o quanto que eles teriam coragem de fazer isso se eles tivessem que olhar no olho da pessoa de quem eles estão... Porque às vezes é isso, você abre o seu... O que me interessa muito por que as pessoas fazem isso, né? Por quê? E tem mil razões, mas é frustração, pode ser inveja, pode ser covardia, não tem coragem de falar na cara, então vai lá e... Volta ao que eu estava falando, que eram pessoas que estão ali em casa e assistem um filme e falam, nossa, esse filme é muito ruim, pelo amor de Deus, eu não gostei desse filme. E a opinião era dele, para ele, com os móveis dele, dentro da casa dele. No momento que ele tem uma ferramenta que ele consegue proliferar isso, inclusive chegar no próprio cara que fez o filme, nos atores, o que for, ou seja, ele consegue chegar muito facilmente. Às vezes não é nem a intenção dele. Então, acho que a maioria das pessoas aqui já viram como às vezes um hater se assusta
quando você responde. Sim. É uma coisa que Não, você vê que muda. o cara não espera. Aí isso. muda. O comportamento e às muda vezes muda. Às vezes te elogia, depois fala, não, tá brincando. E aí muda o Se comportamento. você vai, por exemplo, Isso. num inbox, entendeu? Você começa a conversar com aquela pessoa, porque se você se fica né, na esfera pública, em geral ela tem que se defender, ela continua Exatamente. te... Ela não pode baixar a te- bola ali, Se ela não você pode perder vai, o- vem cá, fulano, você escreveu um negócio, como é que é isso, assim? Vem cá, vamos conversar. Aí a E eu pessoa acho que isso tem a ver com a desarma. frustração das pessoas. Né? Tem também. Porque existe com uma certeza. cobrança muito grande Tem das também, pessoas sim. existirem. Você tem que ter a opinião, você tem que existir. E às vezes é mais fácil você chamar a atenção, é o que eu estava falando, desconstruindo alguma coisa que já está sendo feita, do que criar uma coisa 100% nova, sua, da própria pessoa. Então, a forma dele chegar e ele existir mais rapidamente é agredindo. E o pior, que às vezes a gente contribui para isso, porque a gente pode ter, e aí é da natureza humana, a gente pode ter 100 comentários super positivos, de pessoas que gostam, que admiram, que respeitam, mas você tem Você vai um, lembrar do... você tem um que perde a noção e o respeito com você completamente de graça e nem critica alguma arte que você criou, mas critica o ser humano, a existência, entram em família, e aquilo te incomoda demais. E, que nem eu falei, pode ter 100, mas o que pega a gente é aquele. Então, de certa forma, a gente contribui quando a gente dá vazão a isso. A gente tem que simplesmente ignorar, na minha opinião, e rezar que um dia acabe. Apesar que eu achar que não vai acabar. Mas, assim, quanto mais a A gente gente... faz escolhas, né? Quanto Eu acho mais que a gente alguns... alimenta, mais alguns vai eu ter. ignoro completamente, mas alguns... Temos que dar o a direito gente- de resposta ao Fer, porque a Marina o atacou, né? Logo no início ela disse... Eu me senti "Temos que dar totalmente uma- desprotegido." direito de Vamos fazer resposta aqui uma ao Fer. ressalva, Então, um aviso. juridicamente, Eu era um exemplo. um exemplo. Então você tem direito de resposta Você jurídico agora. questiona sobre por que elas fazem isso? Eu questiono quem são essas pessoas. Porque eu não tenho contato com elas diariamente. Eu não imagino, eu nunca cheguei à transição de ver essa pessoa pessoalmente. E imaginar como ela é fisicamente, qual é o dia dela, o que ela faz. Você tem uma imagem de uma vida frustrante, imaginamos, como você falou, de ter alguma frustração ou alguma coisa que ela não está feliz durante o dia. Mas chega a ser quase eu não achei um eufemismo agora, mas chega a quase ser uma coisa psicopata, um prazer sádico ali de quero ver o que vai acontecer, um friozinho que a pessoa vai jogar. E eu não sei até que ponto também há uma correlação entre amor e ódio, né? Há uma correlação entre as pessoas estarem ali e no fundo elas gostarem de você, mas de alguma certa forma querer te chamar uma atenção, porque é a única forma que, sabendo que você vai realmente prestar atenção mais alguma coisa negativa do que positiva, então pra que eu vou elogiar se eu posso dar um negativo e vou chamar a atenção dessa pessoa? Ela vem até inbox em mim e eu tive a atenção que eu quero. Não sei até que ponto essa estratégia é uma isca, né, plausível, entende? Nós estamos falando de ódio, estamos falando de tolerância. Negrali é famosa, está cada vez mais famosa, está presente nas redes sociais, todo mundo conhece a voz potente e afinada dela. Como você trabalha com esse ódio social, o fato de que não importa que você seja uma pessoa legal como você desperta ondas de raiva. Qual é a sua experiência com isso, Negrali? É muito difícil para mim quando eu leio alguma coisa, porque eu me considero reservada nas redes sociais. Dificilmente eu sou polêmica, falo sobre um assunto, eu prefiro ficar quietinha. Mas eu ignoro. A forma com que eu lido com isso é ignorar, porque eu acho que essas pessoas têm um desequilíbrio psicológico, de caráter, educacional. Então, eu acho que essa falsa sensação também de anonimato, de que você está por trás ali do equipamento, ninguém vai saber quem é você, e faz elas terem essa coragem, essa falsa coragem de dizer o que elas querem. E isso afeta a vida das pessoas de uma forma muito ruim, né? De uma forma muito nociva e tal. Então eu fico chateada com essas coisas, mas eu prefiro ignorar. Eu não fico discutindo, não falo. Já teve vezes ou outra que eu falei alguma coisa, me justifiquei, mas depois eu apaguei. Eu não aguento não ficar debatendo isso daí não. Porque pra mim são pessoas que são frustradas e estão querendo jogar em cima de alguém as suas frustrações. E não acho isso legal. Não acho... Até porque quando alguém fala mal de você e as pessoas em volta começam a acreditar num comentário, é difícil indenizar de volta essas pessoas. Antes da Porque internet, eu o acho que que falaram você ruim, fazia pra eu conseguir fofoca. converter quem já pensou dessa forma, né? Não, em geral, quando eles começam,
digamos assim, que tem algum assunto, às vezes é um assunto que é mais controverso, às vezes não é, às vezes é uma coisa totalmente neutra, mas a pessoa já tem um antecedente que ela já te considera alguma coisa por alguma outra coisa que você falou anteriormente, então ela já tem uma opinião formada sobre você, e aí você posta sobre o seu cachorro e ela vai lá e vem com uma história que você fala, nossa, mas de onde ela tirou isso, entendeu? Ela vem com alguma ofensa que tem um pré-requisito lá que as pessoas que estão nem entendem. E, em geral, eles mesmos se resolvem. Porque daí você tem seguidores que vão te defender e aí quando você vê, tá todo um thread feito e você nem precisou tipo, falar nada, assim. Então, Sabe uma coisa que... existe uma reação que é uma coisa autoimune ali, né? Sim, das pessoas entrarem no meio. Uma coisa que me chama a atenção, que eu acho importante a gente lembrar também, o quanto isso é uma movimentação atual e que traz, de certa forma, resultado no sentido de chamar atenção, é que hoje em dia muitos veículos, que são os veículos de imprensa, os veículos que têm que fazer notas, notícias, etc., eles viraram, assim, da água para o vinho, no sentido de que hoje, para conseguir o clique, as notas, as manchetes que eles fazem são haters, assim, é impressionante. Pelo menos no meu caso, eu vou te dar um exemplo, se quer um exemplo, eu vou te dar um exemplo. Outro dia eu postei um texto muito profundo, eu vou fazer 14 anos de casado, e um texto de muito amor, uma ode ao amor, e ao amor verdadeiro. E eu falava que o sonho do conto de fadas moderno hoje não é uma frase que vai representar o viveram felizes para sempre. Não, o conto de fadas moderno, ele é feito no dia a dia, na escolha diária, é passar por cima das crises, escolhendo sempre um pelo outro. É uma escolha de todos os dias, você escolher sua família e o amor. Fiz um texto muito pé no chão e muito maduro. E aí... Eu li esse texto, eu gostei. Posso falar? Desculpa, gente, interrompi. Desculpa, pode falar. Obrigado. Mas aí sabe como é que saiu no Twitter, nas manchetes, tudo? Marcos Mion assume crise no casamento. Porque você acredita? Que absurdo! Porque no texto eu falo que todas as crises, e obviamente qualquer pessoa que já está casada há mais de um mês sabe que ela você tem que optar por estar, por ficar. Ficar é amar é ficar, é encarar, é enfrentar. E aí a manchete era essa, ou seja, a questão da trollagem, de chamar a atenção por uma coisa negativa, chegou aos meios de comunicação, de imprensa. Isso é muito ruim, porque daí você vai ler a nota não tinha nada a ver, a nota era o meu texto mesmo, mas para fazer as pessoas clicarem, a manchete era essa, assumir crise no casamento. Voltamos à tática que você falou do anzol, para poder pegar o público sob o apelo. Exatamente. E o negativo que você lembrou, porque o negativo é sempre mais chamativo. Para mim, por exemplo, é notável, eu dou aulas sobre Hitler, todo mundo sabe quem foi. E Adenauer, que salvou a Alemanha, que era um democrata, que reconstruiu a Alemanha destruída, ninguém sabe, ninguém nunca ouviu falar, mas é só o mal que aparece, porque de fato, seja fiel por 20 anos, agora traia uma vez e o que vai aparecer é exatamente isso. Nós assumimos aqui uma postura muito simpática. Nós somos as pessoas alvo de trollagens, nós somos alvos dessa ambiguidade da trolerância, mas agora nós precisamos ser um pouquinho mais cáusticos, um pouquinho mais ácidos conosco. E vamos pensar assim, você, por exemplo, Marina, é mais trolladora ou trollada? Então vamos agora incluir o nosso eu histórico nessa questão. Não, certamente eu sou mais trollada. Inclusive, eu não me lembro de ter sido trolladora. Eu não me lembro de ter sido trolladora, a não ser em reação, às vezes, em algum momento, assim, um pouco. Em geral, eu sou bem ponderada, equilibrada e tal. Às vezes tem algum comentário que me tira do sério, que eu falo assim, não, realmente essa pessoa está fazendo... Né? E aí você cai numa casca, você escorrega numa casca de banana, porque alguém te armou uma armadilha e você vai lá e cai. Alimentar o troll, né? Mas em geral não, em geral é isso. Eu acho que um método muito bom, como eu estava falando antes, é esse de você ir para o particular, para o individual, no privado. Porque quando você vai para o público, em geral, essas pessoas continuam, é isso que vocês estavam falando, ela tem palco, ela tem luz e ela vai lá e ela monta aquela personalidade troll e ela se exalta com aquilo, fica, né, se autoalimentando daquilo. Mas quando você vai particular, isso aconteceu com um amigo meu, uma pessoa que é muito visada e tem muitos haters e tal,
Alguém comentou falando assim, esse cara, a gente, sei lá, esse cara merecia morrer, uma coisa bem grave, assim, bem tensa mesmo e tal. E aí, uma das respostas, né, no mesmo post, no mesmo thread, era isso, assim, eu sei onde ele mora, eu vejo sempre ele lá na rua tal, passeando com a filha dele. E aí ele foi lá, no particular, para essa pessoa, falou assim, fulano, você acabou de dar meu endereço para uma pessoa que disse que quer me matar, falar onde eu moro, onde eu passei todos os dias com a minha filha, tá tudo bem com você? E aí esse cara mudou totalmente, falou assim, nossa, você me desculpa, ele mudou, assim, ele caiu em si. Recebeu a atenção que ele tanto queria. Mas além disso, eu acho que aí volta para a coisa que eu estava falando no começo. Ele retorna uma esfera da humanidade dele que ficou ali perdida nesse frisson que é você de conseguir. Anonimato. Ele acha que não vai ser descoberto. Não só do anonimato, mas eu acho que tem uma coisa da dimensão humana, que é da empatia, que é de você olhar no olho, de você lidar com seres humanos individualmente, que fica um pouco, digamos assim, embaçada quando você está nessa coisa da internet, sabe? Você entra num embalo, numa onda, sabe? Numa empolgação de tipo, vou entrar nessa coisa da fúria coletiva e tal, e calma, às vezes não é, basta você tipo falar assim, oi, vem cá, sou eu ser humano, você ser humano. Você não quer me matar, né? Então, assim, não vai dar meu endereço para uma pessoa que diz que é tudo bem. Você, entendeu? Muda. Eu acho que isso muda. Mas não existe uma contradição, por exemplo, agora a Negra Lee exatamente trouxe isso à tona. Você não encontra haters vivos nas ruas. Não. Você não é atacada na rua, ninguém lhe ataca. Mas na internet, sim. Então, parece que o hater é sempre virtual. Ele não lhe ataca. Eu também tenho essa experiência, né? Muita gente me odeia com virtudes virtuais e muitos gostam de mim ao vivo. Isso acontece com você? A maioria das pessoas que falaram, deram alguma opinião ruim sobre o meu trabalho, geralmente, para mim pessoalmente, não vão falar. Muita gente fala assim, nossa, eu preferia a Negra Lee na época do RZO, quando cantava o rap. Né? Quando, às vezes eu posto uma foto, uma coisa mais luxuosa, esqueceu as raízes. Eu vim da periferia, entendeu? Então... Mas você pode ser uma orquídea, não precisa Só que raiz ninguém na fala, terra, você pode estar no ar, né? nunca chegou em mim e falou assim, você esqueceu as raízes. Você gostava mais de você quando você era... Não, mas sempre no comentário na internet. O que significa que você nunca, jamais entrou em um restaurante e encontrou o odiador, o troll. Sempre o tolerante, mas na internet você encontra. Aí voltamos à trollagem, que é a proposta, essa tolerância, que é a proposta de uma convivência urbana do Tracker, ou seja, de uma proposta de uma cidade integrada com a diferença, com a divergência. Quem pensa diferente de mim não é o meu inimigo. Você já encontrou um troll ao vivo? Onde vivem? Do que se alimentam? Eu já Quem são os encontrei. trolls? Eu tenho uma teoria que é... Teoria não, mas uma coisa que eu sinto. Se a pessoa não quer gostar de você, não há o que você faça, ela não vai gostar de você. Se ela está predisposta a não gostar, ela já te olha, não foi com a cara dele. Ela vai falar com você e você já sente que não há o que você fale, argumente. Não adianta lutar contra isso. Você tenta argumento que você sente favorável. Então, eu percebi em ambientes onde tinha muita gente, e às vezes tinha um pouco de bebida, às vezes as pessoas tendiam a te testar. Eu senti um teste, vamos ver até onde ele vai. Sabe, as pessoas querem te dar uma cutucada, as pessoas querem chegar e falar assim, não gostei desse post. Um cara que bebeu um pouco, você fala assim, pô, que pena, espero que você goste de outro dele. E ele quer ficar ali, Vamos ver, porque naquela situação, entre aspas, parece que ele não tem nada a perder. Claro que ele bebeu um pouco, às vezes também tem um amigo que falou assim, você conhece esse cara? Aí ele quer, ou tem uma menina que conhece e ele quer pagar de machão e ele, deixa que eu vou lá. Entende? Então isso é o que eu mais senti, mas na vida real, a nível cotidiano, raramente. Você acha que é o sucesso, Mion, que atrai isso? Você acha que é o sucesso das pessoas? Se a gente fosse muito mal sucedido, muito ruim fisicamente, muito acabado intelectualmente, a gente teria mais compaixão e menos ódio? Olha, eu vou te falar, Uma homenagem de vetor invertido? Eu comecei a trabalhar em televisão com 18 anos. Anteontem? Antigamente. Já faz um tempinho. E as redes sociais vieram depois disso. Então, quando eu fiz os meus perfis, eu sempre tive a posição de ser um formador de opinião nas redes sociais. Eu nunca vi o outro lado. Eu não sei se
se para uma conta de Twitter, por exemplo, de uma pessoa que não tem milhares de seguidores e não é um formador de opinião, se existe trolls e haters entre amigos ou entre... Eu realmente não sei, porque eu nunca tive essa experiência. Mas para quem é artista, hoje em dia eu acho que tem uma movimentação forte, tanto que estamos aqui, para que isso seja, enfim, pelo menos limitado, que seja enquadrado, que seja um comportamento enquadrado. Eu vi outro dia uma notícia de, não sei, acho que no ano foram cerca de, posso estar errado aqui, mas eu vi que era um número bem grande, em cerca de 40 ou 50 mil denúncias de mau comportamento nas redes sociais no ano passado. O que é um número muito pequeno perto do número de pessoas que estão nas redes sociais, mas são as pessoas já falando, basta, pera, não é assim, a internet não é uma terra sem lei, ela é uma extensão da nossa realidade, é uma extensão do cotidiano, e a gente vê que é para o bem e para o mal também, né, obviamente. Mas as pessoas, de certa forma, não estão mais tolerantes, né, com esse tipo de comportamento. Então, eu vejo que já foi muito pior. Já foi muito, lá no começo do Twitter, principalmente, já teve uma movimentação bem mais... No começo não, no começo era legal, era só mato aqui, tava eu, Marcelo Tais, a Rosana Herman, não tinha quase nada. Mas depois deu uma crescida, daí começou a ficar uma coisa mais pesada, e eu acho que hoje está se enquadrando mais, eu acho. E está cada vez mais, a gente está sabendo lidar, os artistas estão sabendo lidar, e as pessoas estão colocando mais a mão na consciência também, eu acredito. Eu tenho depoimentos nas redes assim, eu estou aqui desde que eram 100 mil seguidores, a pessoa tem um pedigree, eu tenho post comemorando muito 100 mil seguidores, que era tipo, uau! Exatamente. Agora, tanto para a Marina como a Negra ali, eu acho que uma questão importante e muito sensível, esses ataques são no fundo inveja, quer dizer, vocês tendo luz atraem mariposas, esses ataques são de inveja, inveja do talento, inveja da projeção, inveja da popularidade, vocês leriam assim? O que você acha, Negra? Não sei. Também, com certeza. E você, respondendo o que você falou, eu acho que acontece também com pessoas que não são artistas, bastante isso. Eu vejo no meu Facebook pessoal, assim, amigos se cutucando, quando faz uma postagem, dá uma opinião, o outro vai lá. Então acho que todo mundo acaba sendo vítima dessa coisa encorajadora que a internet dá de falar o que pensa, de falar o que quer, porque não tá ali cara a cara. E eu acho que a inveja também está atrás disso. A inveja está atrás de tudo, gente. Um olhar, um desejo e tal, imagina. A pessoa não aguenta, ela vai escrever, vai para te deixar mal. Não tem jeito. Acho que talvez tenha um pouco, sim. Eu, assim, sendo bem sincera, eu não sei responder se a inveja é a coisa, se é a força propulsora maior. Assim, eu acho que talvez a frustração com a expectativa que a pessoa tem de quem é você, talvez estimule mais esse tipo de comportamento de ódio e tal. Porque, por exemplo, se você se manifesta em relação a alguma questão sensível, ou, por exemplo, questões só do feminismo, entendeu? E aí alguém se sente ferido ou atingido por algum posicionamento seu, isso dispara uma onda, é um gatilho para a pessoa... Bonitinha, né? Boazinha. Não, e aí você vê, de repente você leva um susto, sabe? Você fala assim, nossa, eu achei que eu não tinha hater, que eu era hater free, que meu perfil era hater free e tal. Quando você vê, você fala, gente... isso é muito nossa, engraçado. Você toma um susto, mas tá em relação... Eu acho que tem a ver com a frustração que a pessoa... tem em relação ao que ela acha que você é e você não é aquilo. Pode ser, eu volto àquilo que eu falei das pessoas terem acesso. E isso, na verdade, que eu falei, tem coisas engraçadas. Porque, por exemplo, o Twitter, ele é uma ideia que, ao dar errado, se transformou num fenômeno. Porque a galera aqui sabe que o Twitter ele foi criado para ser uma espécie de SMS, para amigo falar com amigo, marcar alguma coisa, se encontrar como se fosse um SMS. Essa era a ideia inicial do Twitter. E aí, conforme as coisas foram acontecendo, eu não sei exatamente como isso se sucedeu, mas os artistas começaram a entrar, e pra gente no início no início e até hoje, é muito bom que a gente começou a ter um contato direto com o público.
E no começo isso era muito legal, porque a gente podia saber, fazer pesquisa, ver o que eles pensavam. Eu fiz programas na MTV que eram só para o Twitter, só para o blog, as pessoas estavam lá. O Descarga ele era alimentado 100% pelo Twitter, pelo blog, né, que existia na época. Então foi uma movimentação muito inovadora, muito diferente. Agora, na hora que você tem o contato com o artista diretamente, aí, que nem eu falei, no começo a gente queria ouvir o que eles falavam. Aí eu lembro do Chico Buarque, quando ele entrou nas redes sociais pela primeira vez, ele falou, nossa, eu nunca podia imaginar que tanta gente me odiava, porque o cara passou, sei lá, 30, 40 Chico, acho que foi o anos. maior exemplo, né? 30, 40 anos sendo idolatrado, porque as pessoas iam no show, iam ao vivo, que nem disse a Alegrari, meu, pô, isso é demais, que letra linda, maravilhosa. E as pessoas que não gostavam a boca miúda, ficavam ali não gostando dentro de suas próprias casas. De repente o cara entra na internet e tem um monte de cara apavorando o Chico a Buarque. MTV foi pioneira nessa história de conversar com o público, quando a gente fazia programa ao vivo, Supernova era ao vivo, e foi quando o e-mail apareceu, você lembra? Então a gente tinha aquilo de responder os e-mails ao vivo. Então os e-mails que a gente respondia, era só amor, era uma graça. Aí se o cara mandava 3 e-mails e ninguém lia ao vivo, aí o quarto e-mail era assim, era pedrada, era frustração. O cara chegava e falava assim, vocês não estão me ignorando, o que é e tal. E aí começava a falar mal de todo mundo, né? Porque a experiência, Marina, que o Mion traz à tona é um pouquinho a experiência de vida. Todos nós temos a opinião da nossa mãe e depois a do mundo, né? Então temos a opinião sem internet e a opinião depois com internet. Mas, Fred, você descobriu a fama, a projeção, descobriu um modo de vida através da internet, né? Você sente que esses haters se aproximam para atacar por inveja ou por falta de alguma coisa? Eu sempre fiquei pensando, as pessoas inveja. Primeiramente eu ficava pensando assim, será que eu me achava um pouco prepotente achar que as pessoas teriam inveja da minha vida, que é tão simples, não tem nada de tão grandioso. Então assim, eu ficava achando um pouco estranho, ficava pensando nisso, eu fiquei pensando, mas quem são os invejosos, né? Porque todo mundo se diz invejado, mas ninguém se diz que tem inveja, né? Então quem são os invejosos? Será que os invejosos são os que postam que estão sendo invejados? Entende? Porque tem muita gente que posta que a inveja vai longe. Mas essas pessoas que eu conheço são as vezes mais invejosas. Então eu fiquei pensando, quem são esses invejosos? Onde eles estão? Invejas do quê? Então eu fico me questionando bastante, assim. Mas no meu universo, que fala sobre um pouco de amor, assim, que é o que eu escrevo, amor, vida, coisas, as pessoas têm, eu não sei se inveja é o termo certo, mas me criticam por coisas, assim, se eu tô com a minha namorada e falo que, sei lá, um exemplo, não é o caso, uma hipótese, tem um relacionamento aberto, vem um hate enorme. Como você que fala sobre o amor pensa sobre isso? Eu não sei se tem inveja da nossa liberdade, ou se tem inveja da liberdade que eu falo sobre esse assunto sem nenhum preconceito dentro de mim, e qual seria? Você tem um relacionamento aberto? Não tem, eu falei que era um exemplo, Só queria esclarecer porque ficou isso assim, ficou um pouco... Não, eu falei um exemplo, não falei? Se o Karnal tá me defendendo, eu tô blindado. Mas tem uma piscadinha. Fred, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você não acha que talvez não seja relacionado à sua vida, ou ao que você possa, mas à sua posição? Talvez meu esclarecimento, minha leveza para falar sobre as coisas. Uma pessoa que tem espaço, uma pessoa que tem seguidores, talvez não seja a posição. Eu tenho inveja de você, Fred. E o que seria a diferença entre as pessoas que olham Dessa essas sua pessoas de liberdade. longe, que você tem uma certa admiração, e você escolhe o caminho da inveja ou do caminho, gostei dessa pessoa, quero ser igual a ela? Onde bifurca? Onde vira... porque eu lembro de pessoas que eu gostava, então eu adorava ouvir o Rubem Alves falando. Eu falava, que cara sensacional, o jeito que ele mexe com as palavras. Eu adorava, a calmaria que ele me passava a ouvir. Não tinha, né? Mas isso é inveja, isso é admiração. Então, aonde está a bifurcação entre eu gosto, mas eu tenho inveja, e eu gosto, mas eu tenho admiração? Isso vai ter que milênios atrás, enraizado. Temos aqui o nosso grande mestre para nos responder. Mas é exatamente a questão que a Marina trouxe antes, né? Como é que, através dos e-mails, a pessoa passava de simpática admiradora até a odiadora. Quer dizer, eu gosto muito da sua voz, gosto muito da sua música, Negrali, eu te acompanho, mas parece que naquele dia você não me deu bom dia. Então, como amor e ódio são muito próximos, eu transformo isso de admirador em um hater. Esse é o grande desafio de se morar em uma cidade. Os gregos falavam que morar bem, buscar bom e o belo, era que fazia da vida na polis a política.
ou seja, não a arte partidária, não a arte do debate partidário, mas de morar bem, de conviver com a contradição, de conviver com o contraditório e saber mais uma vez que é exatamente a proposta desses Trucker Talks de que a gente traga à tona um debate filosófico, um debate que aprofunde a posição das pessoas, que elas saibam conviver harmonicamente em espaços urbanos variados, que elas consigam estabelecer que em cidades grandes, médias e pequenas, eu não sou o centro da atenção, que ao redor de mim existem muitas variedades e que felizmente o mundo não é guiado pela minha vontade, felizmente existe variedade, felizmente o mundo tem diversidade, essa diversidade estimula a riqueza do pensamento, é o grande desafio filosófico de conviver com essa variedade. Agradecemos muito a audiência de vocês aqui falando sobre esses temas de perseguição, de internet, esses temas de todo mundo em família, em grupos de família, e queria dar um espaço para que cada um aqui, pessoas extraordinárias que vocês viram, que dessem o seu recado final para que o nosso público acompanhe, aprofunde e pense mais um pouco sobre essa questão de trollagem com uma tolerância combinada, contraditória e muito rica. Por favor, Fred, seu recado. Eu não tenho um relacionamento aberto. Eu acho que seria bom deixar isso claro mesmo. Eu fiquei mal, eu achei que o exemplo não foi bom, me perdoa. Tô sendo tolerante comigo mesmo. Não, eu realmente acho que as pessoas precisam ter um pouquinho mais de paciência, sabe? Um pouquinho de paciência em tudo, assim. Eu tenho um texto meu que eu escrevi quando meu pai faleceu, eu cheguei em casa, era sexta-feira, minha mãe falou, liga pro teu pai. Eu cheguei na casa de um amigo, meu pai morava em São Paulo, minha mãe em Santa Catarina. Eu falei, amanhã eu ligo. Fiquei, tô cansado, cheguei, né? Liguei no outro dia, liguei meia hora antes do meu pai falecer, por uma sorte divina. E aí eu falei, puta, a falta de paciência de hoje vai ser a saudade que eu vou sentir de um dia, entendeu? Então acho que as pessoas precisam ter um pouquinho mais de paciência, um pouquinho mais de paciência de ouvir, de ter uma opinião, de debater, de não querer ter razão sempre, sabe? A vida não deixa de ser um equilíbrio entre pessoas, né? A gente está no mundo, não existe concorrência na vida real. Todo mundo pode crescer junto. Então, esse é o meu recado. Marina, por favor. Depois dessas palavras, eu vou falar o quê? Não, vamos lá. Não, o que eu acho que eu queria terminar falando um pouco sobre aquilo que eu comecei falando, que é justamente quando você que está na internet, que está lá digitando no seu computador, pensa que do outro lado vai ter alguém lendo, né? E é um ser humano igual a você. Então, quando você escrever alguma coisa, né, derramando ódio, adorei essa frase do canal. Pode ser fel também. Ódio. Pensa que a gente vai estar lá, que a gente vai ler aquilo. Imagina que a gente está na sua frente. Então, repensa o que você está escrevendo. É isso, porque tem um ser humano do outro lado. Ótimo, Marina. Negrali, por favor. Verdade, a todos os tolerantes de plantão, eu gostaria que vocês tivessem mais empatia. Porque quando a gente se coloca no lugar dos outros, das pessoas, eu acho que a gente tende a pensar um pouquinho mais no que a gente vai fazer antes de fazer. Então, por favor, pensem antes de qualquer atitude, de qualquer coisa que vocês vão escrever, porque vocês podem magoar alguém que está lá do outro lado. E vamos ter mais tolerância, gente. Chega de violência, esse mundo tá difícil já. E pra quê? Usa a internet, é uma ferramenta tão importante para outras coisas, para se desenvolver, para estudar, para ler, para brincar. É tão gostoso quando a gente recebe um vídeo engraçado que muda o nosso dia, com informações importantes, desejando que aquele dia vai ser maravilhoso. Eu gosto dessas coisas, minha mãe me manda, eu fico tão feliz, entendeu? Então eu acho isso, mais empatia, por favor. Mion, bodybuilder nas horas vagas apresentador. Eu só queria deixar isso claro. Só. Eu acho que, acima de tudo, é muito importante ter movimentações como essa, porque a gente tem que se entender. Somos todos vítimas de uma evolução frenética de informação e muitas vezes de capacidade de pensamento que a nossa convivência não acompanha. Eu digo a convivência entre um grupo de pessoas, né, que somos um grande grupo de seres humanos sobrevivendo dia após dia aqui. E resumidamente o que todos aqui falaram, assim, respeito sempre. A gente tem que chegar juntos em algum lugar. A gente aquela velha história, você quer chegar rápido, você vai sozinho, mas se você quer chegar longe, você tem que ir em grupo, e as redes sociais são os nossos grupos. Eu
cara, eu fomento e eu gosto demais de coisas positivas nas minhas redes sociais. Valorizo muito, porque eu acredito na construção, acredito demais. E é uma coisa que eu sempre falo, 140 caracteres estão lá. Você pode escrever nesse espaço uma frase que vai fazer o dia de alguém melhor, que vai fazer alguém se sentir bem, que vai fazer alguém se sentir amado, respeitado, ou você pode destruir a vida de alguém. E aí, como eu falei no começo, eu fecho falando, você tem que decidir de que lado que você está. Não acho que um lado vai eliminar o outro, sempre vão existir os dois. Essa é a dualidade humana, sempre vai existir. Mas você pode escolher o lado que você está, se você vai querer construir ou destruir. Muito obrigado, você notou aí o seu aparelho em casa, o seu celular, onde você estiver assistindo, que nós demos aqui um exemplo claro do que nós queríamos passar. 5 pessoas com formações diferentes, idades diferentes, origens distintas, ao invés de entrarem em choque, harmonizaram-se porque a diferença acrescenta, a diferença melhora. Esse é o objetivo de Trucker Talks, ou seja, quando você estiver dirigindo o seu carro, perceba que você é um ser humano, um cidadão, atrás da direção, a outros seres humanos, a outras pessoas, também na calçada, na faixa de segurança, na moto, no ônibus, no táxi, que todos fazemos parte de uma sociedade e que para a gente poder coexistir, eu tenho que dialogar com a diferença que enriquece. Pense nessas mensagens aqui que Trucker Talks trouxe a todos vocês, pensem, acrescentem, melhorem, abandonem o ódio, ódio machuca, a brasa que você atira talvez atinja o rosto do seu inimigo, mas vai queimar a sua mão com toda certeza. Vamos nos tornar todos cidadãos para esse nosso amado Brasil cada vez melhor. Fiquem conosco sempre, obrigado pela audiência. Trucker Talks aqui agradecendo a esses 4 personagens extraordinários. Muito obrigado a todos vocês. Muito bom.